Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento, o meu podcast, a minha sala de visitas onde eu recebo convidados muito especiais para falarmos sobre casamento e comportamento. E você também está convidado à nossa sala de visitas, curtindo, se inscrevendo e principalmente deixando os seus comentários. E hoje a minha convidada é consultora de imagens, Maria Abdanur. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje, Silvia. Fico bem feliz de você ter aceito, porque hoje todo mundo com as agendas corridas, né? Difícil conciliar, né? Mas que bom ainda bem que deu. Ainda bem que deu certo. Maria, e para a gente começar essa conversa, né, muito se fala hoje da consultoria de imagem para a mulher madura, né? Hoje não estamos mais... Antigamente, para ser consultoria de imagem era para alguém jovem, que estava começando a carreira, né? Que tinha algumas perspectivas ao longo prazo na vida. E hoje a gente está com um olhar mais atento para essa mulher madura. Como que você vê esse grupo na consultoria de imagem dessas mulheres com mais idade em outro momento de vida? Qual que é o teu olhar sobre elas? Você sabe que é uma grata surpresa para mim. Eu atendo várias faixas etárias, né? Muitas mulheres que saem da faculdade, por exemplo, que já não querem mais ter a imagem de menininha, mas sim de uma profissional. Eu atendo muitas jovens mamães, porque a mulher, antes de ter filho, ela tem uma rotina, ela usa saltão, top. Depois que ela tem filho, é muito engraçado, porque elas não têm roupa, elas olham o guarda-roupa e dizem, eu não tenho mais o que vestir. Realmente, para aquele momento, elas não têm. E tem aquela faixa de mulheres que já estão um pouco mais adultas, digamos assim, que às vezes estão trocando de trabalho, de profissão, se reinventando. E tem muita mulher madura nesse nicho. Então tem, assim, vamos dizer, duas espécies de mulheres maduras aí nesse meio. Aquelas que estão se reinventando, estão trocando de profissão, se dando uma nova chance, às vezes até se separando do marido e querendo dar um novo significado para sua imagem, para sua vida, e aquelas que se aposentaram e que não se reconhecem, não sabem mais o que vestir. Às vezes, mulheres que se vestiam muitíssimo bem, com roupas super alinhadas, às vezes até mais formais, e que agora estão num outro momento de vida e que não sabem nem o que vestir. Não sabe como compor o guarda-roupa para este novo momento de vida. Maria, quando você fala da mulher madura, a gente está falando de uma mulher a partir de que faixa etária? Olha, isso é meio complicado, porque tem mulheres que já são muito maduras com 30 anos. E tem mulheres com 60 que estão com todo o pique e se sentindo super jovem e namorando. Então, isso é muito difícil da gente colocar um estereótipo. Eu coloco aí entre os seus 50, 60 anos, que é o momento em que algumas estão se aposentando e tudo mais. Mas eu acho que é uma excelente linha de referencial. Isso. Não é um corte, né? Nem uma, como fala, uma chancela. Não, mulher madura, assim. Mas acho que como referência dentro de uma linha de vida, acho que a gente pode considerar a mulher madura a partir dos 50, né? Eu acho que sim. Acho que eu tenho 50, eu me acho uma mulher madura, gente. Eu tenho 58. Então, tô falando no meu lugar de fala. Maria, e como que você vê hoje essa mulher madura na atualidade com a mulher madura de anos atrás? O que mudou na forma de se vestir, na forma de se portar, de usar a imagem dela? Tem uma palavra que muitas mulheres não gostam, que é o tal do empoderamento. Mas eu acho que as mulheres hoje em dia, elas tomaram para si esse poder que elas sempre tiveram. Acontece que elas não tinham vez nem voz. Então, a mulher de 50 anos, vamos colocar assim, a minha vovó, quando ela tinha 50 anos, ela era uma vovozinha, uma senhora que cuidava dos netinhos, que ficava só em casa. A mulher de 50 anos hoje, ela está começando novas carreiras. Ela está apresentando um podcast, por exemplo, porque eu tenho 50. Não é? Ela está aí fazendo... Por exemplo, eu fiz pedagogia, fiz o curso de Direito, então eu sou advogada, sou professora no curso de Direito, e eu acho que em 2020 eu comecei a trabalhar com a consultoria de imagem. Eu fiz curso desde 2010, fui fazendo vários cursos, mas eu não tinha tempo para esse trabalho,
porque eu tinha outros trabalhos, né? Eu era assessora jurídica no estado, então não me cabia esse tempo. E aí, em 2020, quando eu saí do estado, sobrou tempo para mim. Eu continuo dando aula no curso de Direito, continuo sendo advogada, mas hoje em dia a consultoria tomou um tanto da minha vida que não está mais cabendo advogada, entende? Uma transição. Uma transição. Por isso que eu estou te dizendo, a mulher hoje em dia, da minha faixa etária, entre 50 e 60 anos, ela está começando uma vida nova, ela está se permitindo. Então, a mulher de 50, 60 anos de antigamente, ela já estava no fim da vida dela, acomodada dentro de casa. Hoje em dia, essa mesma mulher, ela está no mercado de trabalho, ela é CEO de empresas, ela está onde ela sempre deveria estar, né? Eu acredito. Não, muito, muito bom. E em relação a, por exemplo, essa mudança de trajes, né? Falando ali da consultoria de imagem, né? Também houve uma mudança de como a sociedade vê essas mulheres, né? Você bem colocou ali. Antes era uma mulher de 50 anos, há 30 anos atrás, era uma senhorinha. Uhum. Hoje a gente está na academia, está fazendo esporte, está ali ativa. E antigamente os códigos de vestimenta, de trajes, eram muito mais rígidos também para essas mulheres, né? Eu acho que dificilmente, eu não lembro, por exemplo, da minha mãe, da minha avó, de ver elas de bermuda, de um shorts, de um biquininho de amarrar na praia, né? Você acha que hoje, também com essas conquistas femininas, com esse novo olhar também sobre as idades, os trajes ficaram mais permissivos, a gente tem uma gama maior de possibilidades? O que a gente pode ou não pode? O que é de bom tom uma mulher madura usar? Olha, eu penso que a adequação, ela cabe em todas as idades, né? Desde muito jovem até, enfim, a vida toda. Eu penso que a mulher de hoje, ela se permite muito mais. Seria impensado alguns anos atrás uma mulher de 60 anos, vou pegar a minha mãe, que tem 78, ela adora jeans e ela vive de jeans. Então, ela é uma mulher muito mais despojada. Eu tenho clientes de 70 e poucos anos da consultoria de imagem que elas querem rejuvenescer o seu visual. E hoje isso tudo é muito possível. Então, você vê aquelas mulheres que assumem seus cabelos brancos e super felizes, né? Se achando lindas com eles, aquelas mulheres que usam cortes mais atuais. Então, hoje, a mulher sim se permite muito mais. Claro que isso tudo vai depender também da cabeça dela, né? Porque tem mulheres que se colocam naquele lugar do proibido. Ai, eu não posso usar isso, eu não posso usar aquilo. Você pode usar. Pensa numa mulher que está lá com as pernas maravilhosas. Por que ela não vai usar bermuda? Gente, ela tem 60 anos, está lá na academia, malhando, com a perna bonita. Por que não pode usar? Sim, se a gente está malhando a perna, é porque a gente quer mostrar a perna. Bota para jogo a perna. Vamos colocar essa perna para jogo. Então, é isso que eu penso. Tem que ter adequação, tem que ter o local adequado para você vestir aquilo. E também, eu falo assim, que a roupa é um excelente recurso para você mostrar o que está bonito e disfarçar o que não está tão bom assim. Isso em todas as idades, não é? Então, a gente usa de vários artifícios, de combinações cromáticas, de modelagens, para quê? Para que aquele corpo fique harmônico e fique bacana. Então, hoje a mulher madura, ela se permite sim usar coisas muito mais modernas, atuais e que rejuvenescem. E fazendo um gancho com a questão do rejuvenescimento, a gente está aprendendo a aceitar os cabelos grisalhos, né? Antigamente era visto como desleixo, uma mulher que não pintava os cabelos, né? Ou, tipo, aceitável quando era mais senhorinha, né? Mas ela partiu do momento assim, nossa, que desleixada, né? Mas ele sim, pelas características da cor, ele tende a envelhecer, né? Isso é uma propriedade da cor. Tem algum recurso para essas mulheres, por exemplo, que não querem adotar os cabelos? Porque, convenhamos, né, Maria? É uma libertação parar de pintar o cabelo, Sim. né? O meu cresce, eu pinto o cabelo desde muito cedo, porque eu sempre tive cabelos brancos. Eu não gosto, mas muito nova, fios brancos. Só que a cada 15 dias você tá parada no salão. Então, a gente é meio escrava da tintura, né? Para essas mulheres que conseguem romper, eu falo assim, com a tintura, que se aceitam com os cabelos
platinados, né, com os cabelos brancos, quais outros recursos que elas têm dentro da consultoria de imagem para não envelhecer com esse cabelo? Poder adotar, mas ainda manter uma imagem viva, assim. Você sabe que vai depender muito da cartela dela. Tá. Então, mulheres que têm a pele fria, elas ficam bem com aquele cabelo grisalho mais platinado. Já as mulheres que têm a pele quentinha, elas vão ficar melhor com os cabelos mais acinzentados, mais opacos um pouco, Tá. sem tanto brilho, no caso das de outono. Então, o tom do grisalho também ajuda aí para dar uma vivacidade maior na pele. O grisalho tem nuances. Tem nuances. Entendi. Então, eu penso que assim, eu falo para as minhas clientes que aceitam os grisalhos e que eu acho belíssimo. Cuide dos fios, hidrate-os, porque o cabelo branco é mais poroso, então ele fica mais ressecado e com mais frizz. Então, você hidratar semanalmente, se você puder, ter cortes mais atuais, certo? Assim, para ficar... compor ali, porque não é só a cor, tem todo um conjunto. Use acessórios, de preferência acessórios imponentes, assim, que tragam uma presença, que iluminem. Eu tenho muita olheira, então eu não vivo sem corretivo. Um dia eu falei assim, se eu fosse para um lugar que me mandassem levar um único equipamento, eu levaria o corretivo, porque ele faz muita diferença. Para quem tem olheira, ele abate muito, a pessoa fica muito abatida, com cara entristecida. Então, os cabelos, a pessoa quando ela fica com os cabelos grisalhos, ela muda o contraste pessoal. O que é o contraste pessoal? É a diferença da cor do cabelo, dos olhos e da pele. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa de médio contraste. Quando eu assumir os meus brancos, o meu contraste vai ficar muito mais baixo. Então, o que muda não é a cartela, muda o contraste. E aí é importante a gente entender isso na composição das nossas roupas. Pessoas de alto contraste, por exemplo, a Anne Hathaway, né? Ela é um altíssimo contraste, cabelo bem preto, a pele bem branquinha. Ficam muito bonitas de combinação de cores preto e branco. Um animal print de zebra, por exemplo, eu já não vou ficar bem. Por eu ser um médio contraste, eu vou ter que usar algo que não tenha tanta diferença na sua estampa. Então, tem que tomar um cuidadinho com isso também. Com a questão, não é só o cabelo, na verdade vai ser um conjunto, né? Vai ser acessório, vai ser a peça, vai ser... E olha, fica tão bacana. Semana passada eu dei uma palestra num evento aí e tinha uma mulher com os cabelos brancos. Gente, mas ela estava tão linda. Para mim, era a mulher mais bonita do evento. Porque ela estava com o cabelo bem curtinho, porque ela precisou cortar bem para sair toda a tintura, né? Mas ela estava com um batonzão vermelho, tipo seu, assim. Ela estava com um brincão prateado lindo, estava com uma roupa com um corte mais dramático. Ela estava belíssima com o cabelo branco. Tudo se conversava. Tudo, porque ela atualizou o visual, entende? Porque às vezes a pessoa daí faz aquela peruquinha, né? Não passa um batom, coloca só preto. O preto é uma cor que tende a envelhecer. Ele não se você tem 20 anos, óbvio que não. Mas se a gente tá mais velho, né? É que com 20 anos, gente, qualquer cor fica boa. Qualquer coisa fica boa. E aí o preto tem essa coisa de bater um pouquinho. Então, se você vai assumir os brancos, tente descobrir quais são as cores que te favorecem, que vão te dar aquele up. Você comentou, né, dessa convidada do seu evento com o cabelo branco. No meu prédio, né, mora uma senhora e o cabelo dela é branco. E ela tem tanto estilo que mesmo de manhã, assim, quando a gente se encontra, ela tá indo pra academia, né, ou eu também tô indo, ela está bem com o cabelo branco. Caiu numa forma dela, assim, conversa com o momento de vida dela, com o estilo dela e tudo funciona, assim. E ela é muito... Uma senhora, ela tem acho que uns 76, 78 anos e belíssima, né, naquela construção, assim, eu adoro o cabelo dela branco. Só que daí você falou do preto e assim, a mulher madura, a gente, em
em algum momento vai se deparar com uma coisa horrível que se chama menopausa, né? Parem de romantizar a menopausa, porque ninguém gosta da tal na menopausa, né? Acaba ficando mais pesada, mais inchadinha, a gente percebe algumas texturas corporais mudando e faz parte da vida, gente. Não tem o que fazer. E que bom que privilégio também poder, né, viver, então só não romantize. A outra opção é pior. A outra é bem pior, bem pior. E eu percebo muitas mulheres nesse ganho de peso, às vezes, querendo se esconder atrás de roupas pretas. Amigas que eu tinha que eram muito mais coloridas, de uma maneira geral, na hora que se aproximaram da menopausa, né? Tenta esconder no braço, a barriguinha, né, que fica mais arredondada, acabam optando pelo preto. O preto emagrece ou é a pior alternativa para esse momento de vida? O preto realmente ele diminui o local onde ele é aplicado. Então, a região que você usar, você vai ter uma aparência de estar menor. Só que não é sempre assim. Você pode estar monocromática de vermelho, que você vai criar uma linha única no teu corpo. Você pode estar com um azul marinho, com um verde, sabe? Uhum. Então, a pessoa não precisa estar só com o preto. O monocromático, porque o monocromático faz com que você siga uma única linha com os teus olhos. Sabe? Entendi. Então, a pessoa pode pôr uma cor e daí colocar um sapato nude, porque o sapato nude vai dar continuidade pro peito do pé. Ela pode colocar vai alongar, colocar um calçado da cor da calça. Então, o monocromático para mim é uma saída sensacional para quem quer visualmente parecer menor. Também quando usa um blazer aberto e uma blusa, como você está? Com esse contraste. Entendi. Essa linha aberta aqui faz com que a gente sempre pareça mais longilínea. Decote V vai fazer a pessoa parecer que está mais longilínea. Ah, Maria, mas eu adoro uma gola alta. Aí coloca um colar que faça um V. Que faça o desenho do daqui. V. Né? Como legal. assim o teu blazer, ele já dá esse desenho, né? De fazer um V aqui. Então, alguns recursos que a gente usa dão a sensação de você ser mais magra. Por exemplo, parecer sempre os punhos aqui. Porque é a nossa parte mais magra. Então, dá uma arregaçadinha sempre assim. Ai, gente, só. Os tornozelos. Quando você coloca aquela calça que fica bem em cima do ossinho do tornozelo, vai parecer mais magra também. Então, são algumas coisinhas que a gente vai utilizando aí, alguns truques de estilo que dá certo também. Que dá uma... Não precisa só o preto. O preto, sim, realmente, como eu disse. Eu tive uma cliente minha, engenheira, que ela tinha emagrecido 11 quilos. E aí ela entrou de férias e ela me contratou para fazer a consultoria completa que eu faço em 5 semanas, né? E quando ela voltou para o trabalho, todo mundo levou um susto. Falou, menina, como você emagreceu? Ela falou, esse mês eu não emagreci nada. Eu tinha emagrecido antes, mas ninguém percebeu. Porque ela tinha um modelo de corpo triângulo invertido. Então ela o triângulo invertido sou eu, né? Não, será que eu não sei se eu sou triângulo invertido. Teríamos que tirar as medidas. Que é maior em cima e menorzinho embaixo. É isso? Esse é o triângulo invertido. Eu acho que é isso que eu sou. E daí, o que é recomendado para dar mais harmonia visual? Colocar calças claras e blusas de cima escuras. E ela fazia o contrário. Ela só tinha calça preta e jeans, porque ela queria parecer mais magra, e camisetas brancas e muitas camisas brancas, rosinhas, o clarinha. Então, ela sim parecia que estava maior sempre. E aí nós invertemos. Adquirimos algumas calças claras e blusas escuras. Todo mundo achou que ela tinha emagrecido naquele mês, e não. Então, assim, olha só. A ilusão de ótica é muito poderosa. É muito poderosa, assim, é um recurso, né? Muito, temos que aprender, a usar. Maria, você falou ali do corretivo. Se você pudesse levar um único item, você levaria o corretivo. Eu acho que eu levaria um gloss, eu não sei, um gloss ou um blush. Tô pensando, fiquei com essa pergunta agora na minha cabeça. O que eu levaria? Mas eu acho que um gloss ou um blush. Mas quando a gente fala Leva o gloss, porque daí você dá uma batidinha. É verdade. Né? Já pega e dá uma batidinha, dois em um. Perfeito, já defini. Então, daí você me empresta teu corretivo, eu te empresto o gloss e a gente conversa na ilha deserta. Maria, quando nós falamos de peças de roupas, o que você entende como imprescindível para essa mulher ter no guarda-roupa?
Tipo, mas assim, vamos lá, 4 peças no máximo, assim, que você falaria, isso aqui você tem que ter. E não vale uma calça preta. Porque você vai, tem que ter uma calça preta. Eu ia falar calça jeans. A calça eu acho jeans? Que uma calça jeans reta, numa lavagem sem muita frufru. Sabe assim, aquela Legal. calça. Não precisa ser aquele azul muito escuro, mas aquele azul mais escuro, sem muita coisa na lavagem. Reta, na altura do ossinho do pé. Acho maravilhoso. Camisa branca. Acho divino, camisa branca, né? Mas a camisa, né? A camisa branca tem que ser bem cortada, né, Maria? Bem cortada, pode ser de linho, pode ser de algodão, pode ser de seda, né? Uma camisa branca. De malha, dependendo do estilo pessoal da mulher, Exato. a camisa pode ser de um jeito diferente. Se ela é mais romântica, de repente, uma camisa com babados, enfim. Vai depender do estilo dela. Tá, mas então a gente uma calça jeans. A gente tem, então, uma calça jeans e uma camisa branca, por enquanto. O que mais? Um mocassim. Mocassim? O sapato mocassim, eu acho chiquíssimo. Eu acho que ele dá força, peso pro visual e modernidade. Porque se nós estamos falando da mulher madura, ela já não está muito encarando o salto. Ela já está gostando mais daquela coisa mais confortável. Pós-pandemia, quem está querendo encarar salto, Ninguém. Maria? Depois... eu acho que depois da pandemia, tá muito difícil. Por isso que eu falo do mocassim. Por que não uma sapatilha? Porque sapatilha é muito óbvia. E ela chata também ou não? Depende do modelo. Se ela for uma sapatilha de bico fino, ela não vai achatar. Ela dá por conta do bico. Se for aquela de biquinho redondo, vai achatar. Ah, tá. Sabe? Eu já até sei qual. Aquelas de biquinho arredondadinho, é verdade. Elas achatam. As de bico fino, não. Elas alongam, né? E aí, então já escolhi então, vamos três lá, peraí, coisas. O que a gente colocou? Uma calça jeans, uma camisa branca, o mocassim tem direito mais a uma peça. Olha, eu queria colocar aí uma camiseta, um tênis. Mas aí você tá montando uma mala, Maria, não dá, tem que ser... Um blazer bem cortado, bem maravilhoso. O que é um blazer bem cortado? É o caimento, é o tecido? O caimento, o tecido, forro, uma ombreirinha para dar estrutura. Para ele ficar mais estruturado. Sabe assim, quando você olha um blazer e ele tá certinho na pessoa, então isso é um blazer bem... Eu brinco, sabe, Silvia, que Deus criou o blazer. Porque o blazer é uma peça que você, se tiver com uma regatinha, uma calça jeans e colocar um tênis, um blazer... Um blazer. Já eleva. Você tá com um vestido, coloca um blazer, dá uma outra cara. Tá com uma roupa social com um blazer, vai ficar super sofisticado. Mas o diabo veio e criou o blazer de neoprene. Então, se a pessoa tiver um blazer de neoprene, pique, queime, faça qualquer coisa. Porque aquilo não fica bem em ninguém. Não fica. Não fica bem. Até hoje eu não conheci ninguém que ficasse bem. Não. Então, assim, Deus criou o blazer e o diabo foi lá e criou de neoprene para confundir as amigas. Então, eu penso que uma mulher madura, a calça jeans vai trazer esse frescor. A jaqueta jeans, pensa assim comigo, uma calça preta, uma regatinha preta, com uma jaqueta jeans por cima. Graça. Fica uma graça. Fica super moderno. Coloca um lenço bem bacana, uma bandana. Você pode colocar um tênis, ou você pode colocar uma sapatilha, ou um mocassim. Entende? Então, o jeans traz esse frescor, porque ele é moderno. O tênis também. O tênis mais delicado, não aquele... Tá, tem gente que diz, tá em alta aquele tênis bem pesadão. Eu gosto do pesadão para academia. Para a mulher mais sofisticada, um pouco mais elegante, aquele tênis mais delicado. Que aí pode ser... Que o solado é mais fino, né? Que ele é mais slim e tudo mais. Tem muitos. Né, que você pode usar. Tem uns agora da Nike, estilo mais retrô, que é muito fofo. O samba mesmo, que é uma graça, o Gazelle. O samba e o Gazelle eu falo que é um must have, né? Todo mundo... Esses dias eu sei, acho que mais 2 amigas, as 3 estavam de samba. Mas super confortável. Porque ele deixa bonitinho, ele delicado, deixa bonito, né? E é um tênis que circula bem na grande maioria dos ambientes, né? Ele é bem aceito. Maria, e no seu olhar, tem algo que essa mulher madura não deveria usar? Maquiagem muito pesada. Maquiagem muito pesada. Ela marca as linhas de expressão, ela envelhece o visual. Então, menos é mais.
Quer passar um batom vermelho? Olha, você tá belíssima. Você tá de Obrigada. batom vermelho. Eu adoro batom vermelho. Acho E que você tá é uma com- senhorinha de 80 Eu anos também, com batom eu vermelho. adoro também, eu acho lindíssimo. E eu acho assim, ficou muito bacana a tua maquiagem. Nem parece que você tá de Ai, maquiagem. gente, olha, recebendo elogios da Não, mas é consultora. verdade, não parece. Tá belíssima, tá com uma pele assim bonita, viçosa, sabe? O olhar aberto, mas não tá nada carregado. Então, uma coisa que eu diria pra mulher madura cuidar é dessa questão Da maquiagem. da maquiagem. Porque às vezes naquela tentativa, né? Porque não adianta, né, Maria? Vai, cai do ladinho. Gente, o Botox não dura tanto que a gente gostaria de, né? Já vem as expressões ali no olho. E às vezes a gente tenta camuflar e acaba perdendo a mão, né? a mão, né? Daí você olha, tá com aquele semblante pesado, né? Aham, porque Da daí tá com maquiagem. aquela sombra muito pesada, muito preta, né? Então, nem para as meninas tão jovens, aquele olho pretão, assim, Acho que fica não, bom. não usa mais, né? Então tem que ter, assim, eu acho que a maquiagem muito pesada não cabe, não fica legal. Não cabe. Maria, e daí, vamos trazer um pouco essa conversa da mulher madura para a vida social, Uhum. né? Porque a gente fala muito aqui no nosso podcast sobre casamento. E tem um momento que essa mulher madura tem uma presença muito grande na vida social, que é no casamento. Ela tá casando o filho, ela tá casando a filha, né? E ela tá geralmente, apesar que tem mães super novas, mas de uma maneira geral, é essa faixa etária que a gente acaba encontrando as mães. Para casamentos e eventos sociais, assim, de uma forma geral, até onde pode ir, por exemplo, o comprimento da roupa, a fenda, as cavas, as alcinhas? Tem pelo menos um direcional, ou tudo pode, tudo é permitido? Qual que é teu olhar? Olha, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me convém. Não é? Então, assim, eu acho que você tem que usar o bom senso. Eu sempre pensei assim, o momento de brilho, né, da pessoa brilhar é da noiva, é daquela pessoa. Então, a mãe, tanto do noivo quanto da noiva, tem que se cuidar um pouquinho para não querer ofuscar aquela pessoa, né? Quando a minha filha se formou, eu me lembro que eu disse assim, eu quero um vestido que não tenha um brilho, porque quem tem que brilhar é ela. Eu quero ficar bem discretinha, a festa é dela, né? No casamento do meu filho também, a noiva precisa brilhar, ela tem que ser... É o momento dela, né? É o momento dela. Né? Então eu penso assim, primeiro isso. Entender isso já resolve, já resolve metade do problema. Deixa aquela pessoa brilhar, é o momento dela. Né? Excelente. Também aquelas fendas exageradas, eu acho que também não fica legal, você está num ambiente familiar. Você não está na balada, por exemplo. Que é um ambiente muito mais sensual, né? A alcinha, a pessoa tem que ver que dentro da igreja existem protocolos. Nenhum padre, nenhum pastor vai dizer para a pessoa, olha, saia porque você não está decentemente vestida. Mas a pessoa tem que ter uma noção, né? Você sabe, posso até te cortando, Não, você falou isso. A gente teve um casamento que o padre pediu para a pessoa sair, que ela estava, sim, é um padre bem conhecido aqui em Curitiba, já tinha uma fama de ser mais rígido, era uma madrinha, não era uma mulher com mais idade, mas era uma madrinha, ela estava bem decotada, nessa parte, entrou, os padrinhos entraram, teve todo o cortejo, entrou a noiva, estava para começar o casamento, a noiva já estava à frente ao altar, ele fez ela sair, falou assim, ou você sai ou você arrume um pano para você se cobrir. E alguém pegou uma pashmina, pegou alguma coisa, entregou para ela passou a pashmina e assim ele deixou ela ficar assistindo o casamento. Você tá vendo? Olha Poderia ter passado sem esse vexame. Sim, um vexame pra vida, né? Pra vida. Então, eu quero usar um decote. Usa esse de ombro a ombro, que lindíssimo, que mostra a parte mais bonita que a gente tem, não é? Então, coloca um desses. Ou se você quer colocar uma alcinha para depois, faz uma capinha mais transparente, ou uma pashmina mesmo, para cuidar, para que esse ambiente seja respeitado. É um momento de celebração religiosa. Então, tem que ter uma adequação. Aliás, você não perguntou, mas eu vou dizer, para mim, em qualquer idade, o ápice da elegância é a adequação. Tem muitas pessoas que são convidadas para uma formatura, rapazes, que vão de smoking e tênis,
Desde quando o tênis combina com o smoking? Quebra aquela sofisticação do momento, né? Vai num casamento, o noivo, a noiva se dedicam tanto, você sabe melhor do que eu, para aquele momento. Quando você vê, a pessoa vai de qualquer jeito, com um vestido que nem é um vestido para aquela cerimônia. Então, é muito importante a pessoa olhar antes, né? O que diz no convite? Qual é a vestimenta que está pedindo? É assim que eu vou. Uma pessoa educada, ela respeita o anfitrião, aquele que lhe convidou, né? Então... Exato. Não, e eu acho que a melhor forma de você retribuir um convite, porque se você já foi convidado, é porque você já é considerado. Sim. Né? Esse anfitrião já tem um olhar por você. E pelos nossos trajes, pela forma como a gente se veste, eu também estou mostrando respeito. Se eu te recebo aqui num podcast e você percebe que eu fiz uma maquiagem, que eu me arrumei, que eu escolhi roupa, também é uma forma de eu traduzir o meu respeito, o meu bem receber. Isso se reflete nas festas, né? Tem gente que a gente vê nos casamentos que parece que quer afrontar o anfitrião, né? Parece que está num nível assim, meu Deus, por que ela está fazendo isso? Por que quer causar nesse momento? Nível, né? Nesse nível, é bem isso, porque veio, né? Parece que é pensado para fazer isso. E Maria, como consultora de imagem, teve alguma história de transformação através da roupa ou de um olhar mais carinhoso sobre si próprio, né? Porque eu acho que quando você faz uma consultoria de imagem, você está cuidando de você, né? Eu quero cuidar de mim, quero me apresentar melhor, quero me sentir melhor. Tem alguma história de transformação assim que marcou você? Teve. Uma delas, assim, várias, mas teve uma dona de um salão de beleza que nem é o salão que eu frequento. E ela disse para mim que ela não era respeitada, que as pessoas que trabalhavam no salão, ela dizia, olha, tem que vir com uniforme, as pessoas não iam, faltavam, enfim, ela não tinha domínio sobre as pessoas que trabalhavam ali. E eu falei para ela, nós precisamos endurecer um pouquinho o teu visual e deixar ele um pouco com mais autoridade. Então, a gente fez todo o processo, enfim, e quando ela começou a provar os looks e a montar os looks, ela dizia assim, não é possível, não sou eu ali. Ela não conseguia se identificar? Gente, ela começou a chorar, de tão emocionada que ela... E eu chorando junto. Porque ela viu que era aquilo que ela queria ser. Era aquela mulher que ela sonhava ser e ela achava que ela nunca podia. Então, ela não entendia. Porque a nossa imagem é uma linguagem não verbal. O cérebro humano, ele leva menos de 5 segundos para fazer um julgamento a respeito do que ele vê. Muito provavelmente, na hora que as pessoas te veem, me veem, elas já fazem uma análise ali sem querer. Está lá no nosso cérebro, desde a parte primitiva do homem, né? E isso é verdadeiro. E às vezes nem a própria pessoa vê. Então, antes de impactar você, a minha imagem impacta a mim mesmo. Quando você se veste bem, que você se olha no espelho e gosta do que você vê no espelho, você ganha o dia, você ganha o mundo, você fica segura para trabalhar, você não tem aquela, será que tá bom assim? Sabe? Então, essa moça, ela me mexeu muito comigo. Porque ela realmente foi assim, ela olhava e dizia assim, era essa mulher que eu queria sempre ser. E depois ela me relatou que ela passou a ser respeitada pela filha adolescente, que não respeitava, pelo marido, que não valorizava, e por todos os colaboradores dela lá. E, sobretudo, pelas clientes que chegavam e diziam, meu Deus, como você tá linda! Como você tá outra pessoa, entende? E isso, para mim, foi demais de gratificante. Foi uma das histórias mais emocionantes. E é muito interessante como a imagem reflete mesmo na opinião, né? Você comentou agora essa história. Há um tempo atrás eu estava fazendo, acho que até já contei essa história aqui no podcast. Precisava fazer uma cirurgia pequena, e fui em 3 médicos. E o mais recomendado, quando eu cheguei, eu percebi que ele estava sem sapato e sem meia. Do ângulo que eu entrei, dava para ver ele com o pé solto, assim, sabe? Enfim, eu simplesmente não conseguia terminar a consulta. Eu falei assim, meu Deus, mas se ele tá largado assim, eu falei, daqui a pouco ele vai esquecer alguma coisa dentro de mim. E ele tinha sido super bem recomendado. Eu simplesmente não terminei a consulta, só queria ir embora. Eu falei, sabe quando eu já dei a negativa, ele não precisou falar nada. Eu já disse não antes dele falar qualquer coisa, porque alguma coisa no visual dele me transmitia insegurança.
sabe? Um desleixo, talvez. E daí, como era uma cirurgia delicada, peraí, ele tá sem sapato, pisando desse jeito. Daí também a fantasia já entrava, né? Esse pé já não deve estar bem cuidado. Daí já não cuida do resto. Já não cuida do resto. Eu falei, nossa, ele vai esquecer o bisturi dentro de mim. Falei, mas eu não quero ele me cortando. Falei, de jeito nenhum. Então, às vezes, provavelmente, ele nunca vai saber dessa história. Nunca vai associar isso. De repente, ele já perdeu outros clientes que fizeram uma leitura, não essa exatamente, mas que também não se sentiram. Porque você quer chegar e quer ver um médico, né, apresentado. Tá vendo? Médico com cara de médico. Advogado com cara de advogado. Não adianta. Não. Claro que reflete a imagem reflete, né? Então, e que bom que às vezes nesse caminho as pessoas despertam, né? Elas buscam, não, o que eu preciso fazer para transmitir isso? Porque é difícil, deve ser um processo doloroso também, né? De sair ali do casulo, né? Essa mulher que eu sou, que eu quero ser. Eu acabei de ajudar uma juíza, agora do estado de São Paulo, ela passou no concurso, tomou posse 2 semanas atrás. Eu ajudei a montar os looks dela para as provas, prova oral, sorteio de ponto, não sei o quê. Ela me ligou, ela já tinha sido minha cliente quando ela se formou, e daí ela falou, Maria, eu preciso de 5 looks. Vamos montar? Vamos montar. E aí ela me mandava no dia dos eventos, ela montada já com a roupa, enfim, com o que ela queria transmitir. E teve uma outra delegada da Polícia Federal que eu também montei o look dela na prova oral. Ela falou assim, Maria, eu tô com um coach me ajudando, me treinando para a prova oral, e ele disse que eu preciso de uma consultora de imagem para montar o look para mim, porque no dia da minha prova oral, a hora que eu entrar na porta, até eu chegar na frente da banca, eu já ganhei ou perdi metade da nota. Então, se veja a relevância da nossa imagem. Então, já foi o tempo que a consultoria de imagem, ela era para popstar, para artistas. Hoje ela é para aquela pessoa que quer assertividade na mensagem que ela transmite. Excelente, excelente. E Maria, para terminar a nossa conversa, qual é o seu comporte-se? Vista-se com adequação. Com adequação. Para qualquer momento, para qualquer ambiente. Esse é o princípio da elegância. Se você está adequado àquele ambiente, àquele momento, você está elegante. Sim. Não vai fazer feio, não vai fazer vexame, não vai estragar a festa do outro. Vai ser sempre bem-vinda. Exatamente. Excelente. Muito obrigada, Maria. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. E fica o convite para você vir outras vezes aqui. Foi uma alegria, passou voando o tempo, adorei. Passa muito rápido. Muito obrigada pelo convite, amei. E vocês, comportem-se. Comportem-se.